No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre processo tributário. Vamos saber mais sobre o processo administrativo tributário, ações do contribuinte e da Fazenda, propostas para o processo tributário e muito mais. As aulas são com o professor Cléucio Nunes. Olá, eu sou Cléucio Santos Nunes, sou doutor e mestre em Direito, professor e advogado. Agora teremos a aula número 4 do curso Processo Tributário. Nesta aula de número 4, os assuntos serão orientados pelo livro Curso Completo de Direito Processual Tributário, de minha autoria e que já foi apresentado nas aulas anteriores. Essa aula de número 4 tem o objetivo de tratar ainda do processo judicial tributário, mais exatamente das ações de iniciativa da Fazenda Pública. A Fazenda Pública tem basicamente duas ações que ela poderá utilizar no processo judicial tributário. A primeira delas, que é a que nós vamos começar a analisar, é a chamada medida cautelar fiscal. Essa ação, medida cautelar fiscal, é regulada por uma lei específica, que é a Lei 8397 de 1992. Esta lei dispõe sobre o cabimento da medida cautelar fiscal, o seu processamento e algumas peculiaridades que essa ação possui. Portanto, a medida cautelar fiscal, ela não terá as suas regras de tramitação e de cabimento disciplinadas exatamente no Código de Processo Civil, mas sim nesta lei específica. A propósito desse tema, a medida cautelar fiscal, ela tem cabimento, basicamente, em duas circunstâncias em que o contribuinte pode estar envolvido. A primeira dessas circunstâncias é quando o contribuinte possui um comportamento que pode ser considerado temerário perante a Fazenda Pública. A outra situação é quando o patrimônio conhecido do contribuinte está muito comprometido com dívidas tributárias. Nesses dois casos, procurando se prevenir de eventual impossibilidade de receber o crédito tributário, a lei autoriza que a Fazenda Pública utilize essa ação, chamada medida cautelar fiscal. Pois bem, a medida cautelar fiscal, ela poderá ser proposta contra o contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Em se tratando de contribuinte pessoa jurídica, tem um detalhe. Como a pretensão nesta medida cautelar fiscal é a indisponibilidade de bens do devedor, obviamente, a pretensão inicial é que sejam indisponibilizados bens da pessoa jurídica quando o réu for pessoa jurídica. Mas vejam bem um detalhe. Nessa medida cautelar fiscal, como a proposta, como a intenção, a pretensão é a indisponibilidade dos bens, poderá ser requerida a indisponibilidade de bens tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Sim, porque se o devedor for a pessoa jurídica, a ideia inicial é que os bens da pessoa jurídica sejam indisponibilizados. Mas vamos supor que a pessoa jurídica, devedora do tributo, não possua patrimônio suficiente ou não tenha nenhum patrimônio para responder por sua dívida tributária. Nesse caso, cabe o que nós chamamos em direito de desconsideração da pessoa jurídica. E aí, os bens da pessoa física, dos sócios gerentes da pessoa jurídica, poderão ficar indisponibilizados. Então, essa ação tem uma peculiaridade que vai nessa linha da desconsideração da personalidade jurídica ou da pessoa jurídica nos casos em que ela, pessoa jurídica, sendo devedora de tributos, e se ela estiver, a pessoa jurídica, incursa em uma das situações que permitem a adoção da medida cautelar fiscal, os bens dos seus sócios gerentes poderão ficar indisponibilizados caso a pessoa jurídica não possua patrimônio suficiente para responder pela dívida tributária.
Mas o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento que, mesmo nesses casos de desconsideração da pessoa jurídica, para que os bens dos sócios, pessoas físicas, fiquem indisponibilizados em razão de dívida da pessoa jurídica, é necessário que os sócios tenham atuado na forma do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Esse dispositivo do CTN estabelece que a dívida da pessoa jurídica poderá ser transposta para a pessoa física dos seus sócios gerentes em algumas situações. Quando o devedor tributário, mais exatamente o sócio gerente, né, da pessoa jurídica, tiver atuado contra os estatutos da empresa, contra o seu contrato social ou ainda contra a lei. Portanto, nessas situações, se ficar caracterizado que a atuação dos sócios gerentes da pessoa jurídica foi no sentido de violar a lei, abusar do contrato social da empresa ou ainda dos estatutos dela, nesses casos, poderá a pessoa jurídica, a pessoa física, melhor dizendo, do sócio gerente, ter seus bens indisponibilizados, se for caso de se ingressar com a medida cautelar fiscal. Portanto, essa ação tem algumas peculiaridades, como nós podemos perceber. O principal, ou o mais importante, é saber a sua hipótese de cabimento, que tem a ver com essas situações de comportamento temerário do contribuinte, ou quando o contribuinte tem um montante de dívida tributária que ultrapassa de forma significativa o seu patrimônio conhecido. Agora, esta ação tem detalhes no seu procedimento. Observe o seguinte: a medida cautelar fiscal ela é proposta pela Fazenda perante um juízo competente. Geralmente, esse juízo competente vai depender, como nós vimos nas aulas anteriores, do tributo que estiver em discussão. Se for um tributo federal, a competência será da Justiça Federal, e se forem tributos estaduais ou municipais, a competência será da Justiça Estadual. Em regra, sim. Ainda, proposta a medida cautelar fiscal para o juízo competente, o juiz deverá apreciar o pedido formulado pela Fazenda de indisponibilidade dos bens, de pessoa jurídica ou de pessoa física, conforme o caso. Uma vez deferida a medida, vamos supor que o juiz, então, tenha observado que, pelo contexto da petição inicial e as provas que foram apresentadas, de fato, está constatado que o contribuinte está atuando de forma temerária, portanto, evitando, de alguma maneira, a cobrança do crédito tributário ou até obstaculizando essa cobrança com esse seu comportamento. Nesses casos, portanto, o juiz poderá deferir a medida cautelar fiscal, tornando indisponíveis os bens do devedor tributário. Se a medida for deferida, a Fazenda Pública terá um prazo para ingressar com uma outra ação, que nós chamamos de ação principal. Então, temos que entender o seguinte: a medida cautelar fiscal, ela é uma ação preparatória de uma ação principal. A ação principal, que, portanto, vem depois do ajuizamento da medida cautelar fiscal, é a ação de execução fiscal. Porque a principal pretensão da Fazenda Pública, tanto ao manejar a medida cautelar fiscal, quanto depois com o ajuizamento da execução fiscal, é receber o crédito tributário. Então, por isso, a lei estabelece que ela tem que ajuizar a ação principal dentro de um determinado prazo. Esse prazo é de 60 dias após o deferimento da medida cautelar. Portanto, a Fazenda Pública deverá ajuizar a execução fiscal, que é a ação principal da medida cautelar fiscal, em um prazo de 60 dias contados do deferimento da medida. Se a Fazenda Pública não ingressar com a execução fiscal dentro desse prazo, a medida cautelar fiscal perde a sua eficácia. Isto quer dizer que o contribuinte terá os seus bens liberados outra vez. É importante frisar também que a medida cautelar fiscal, embora torne indisponíveis os bens do devedor tributário, não significa que ele, o devedor tributário, não possa, obviamente, pagar o crédito tributário e ter seus bens liberados. Ou ainda,
ele poderá oferecer outros bens, porque às vezes a indisponibilidade recai sobre bens que são importantes para a situação econômica do contribuinte e, portanto, ele poderá apresentar bem em substituição. A Fazenda deverá se manifestar sobre essa possibilidade da substituição e cabe ao juiz decidir, na hipótese da Fazenda discordar da substituição proposta pelo contribuinte na medida cautelar fiscal. Portanto, em linhas muito gerais, a medida cautelar fiscal é essa ação que tem cabimento nos casos de comportamento temerário do contribuinte ou quando ele tem o seu patrimônio conhecido muito comprometido com o pagamento de dívidas fiscais, né, ou com a simples existência das dívidas fiscais. Nós vamos passar agora para a segunda medida judicial que poderá ser proposta pela Fazenda Pública. Esta medida ela é mais recorrente porque, é claro, ela é uma ação que se volta à pretensão de se exigir o pagamento do crédito tributário em juízo. Essa ação nós chamamos no processo tributário de execução fiscal. Execução fiscal. Esta ação também vem disciplinada em uma lei específica. Essa lei, como eu disse em outras aulas, é a Lei 6.830, de 1980. Esta lei regula tanto o cabimento quanto o processamento da execução fiscal. A execução fiscal é uma ação judicial que tem por objetivo a cobrança do crédito tributário em juízo. Observe que desde o lançamento tributário, a Fazenda Pública vem reunindo ações ou praticando ações com o objetivo de cobrar o crédito tributário em face do contribuinte. Para chegar na fase de execução fiscal, nós temos que pressupor que o lançamento foi feito e desde o lançamento o contribuinte não pagou o crédito tributário, quer porque não se defendeu na fase administrativa ou ainda se defendeu, mas perdeu as discussões nessa fase. A legislação fiscal prevê que para poder executar o contribuinte, a Fazenda Pública precisa adotar algumas providências. Uma dessas providências, das mais relevantes, é inscrever o crédito tributário na dívida ativa. Dívida ativa é uma espécie de registro que a Fazenda Pública tem de cobranças tributárias ou não tributárias. Em se tratando de cobranças tributárias, que é o objeto das nossas aulas de processo tributário, a Fazenda Pública precisa inserir nesse cadastro o nome do devedor, o valor do tributo devido, o período em que a dívida tributária foi constituída, qual o tributo que efetivamente está sendo cobrado. Enfim, alguns requisitos, alguns elementos formais deverão ser alimentados nessa base de dados, nesse cadastro que é a dívida ativa. Mas no nosso sistema processual, para que qualquer pessoa, não importa ser a Fazenda Pública ou não, qualquer pessoa, para ingressar com uma ação de execução, cujo objeto é exigir o pagamento da dívida em juízo, é necessário que se tenha um documento que no direito nós chamamos de título executivo. Os títulos executivos poderão ser de natureza judicial ou extrajudicial. Título executivo judicial constituem títulos que decorrem de uma decisão da Justiça, como, por exemplo, a sentença. Os títulos executivos extrajudiciais são títulos que decorrem de negócios jurídicos praticados entre os particulares ou até mesmo, como no caso da cobrança dos tributos, a inscrição do crédito na dívida ativa. Inscrito o crédito na dívida ativa, a Fazenda Pública precisa expedir um documento que se chama Certidão de Dívida Ativa. De posse desse documento, que representa o crédito tributário que foi inscrito na dívida, a Fazenda Pública poderá ingressar com a ação de execução fiscal. Isso porque a certidão de dívida ativa representa que a dívida tributária já passou por todas as fases administrativas possíveis e quer dizer que não há mais dúvida
sobre a cobrança do crédito tributário, pelo menos para a Fazenda. Isso porque ela realizou o lançamento, deu oportunidade de defesa para o contribuinte, ele pode ter exercido a defesa ou não ter exercido, e se exerceu para chegar na dívida ativa, significa que ele perdeu a discussão na fase administrativa. Portanto, foram garantidos para o contribuinte o contraditório e a ampla defesa até chegar na fase de inscrição na dívida. Por isso que se diz que depois que o crédito tributário é inscrito na dívida e é expedida uma certidão de dívida ativa, fala-se, nesse caso, que a dívida tributária entrou numa fase de execuibilidade. Portanto, o crédito tributário agora ele é exequível. E é isso que permite que a Fazenda Pública possa ingressar com a ação de execução fiscal com base nesse documento que representa a dívida. Nós vamos fazer um quiz apenas para aprofundar alguns pontos. Vamos lá. Tratando-se da medida cautelar fiscal, é correto afirmar que o juiz poderá determinar a prisão civil do contribuinte que não quitar o crédito depois da citação. A medida cautelar fiscal poderá atingir tanto os bens do contribuinte, pessoa jurídica, quanto os bens pessoais de seus sócios gerentes. Deferida a medida cautelar, esta será convertida em definitiva caso a Fazenda não ajuize a execução fiscal. Letra D. Deferida a medida cautelar fiscal, a Fazenda deverá cobrar crédito tributário mediante ação de cobrança ou monitória. Vamos ver a resposta correta. Letra B, isso mesmo. A medida cautelar fiscal poderá atingir tanto os bens do contribuinte, pessoa jurídica, quanto os bens pessoais de seus sócios gerentes. Foi o que nós vimos há pouco, quando eu estava explicando a medida cautelar fiscal. Existe realmente essa possibilidade de extensão da indisponibilidade dos bens para os bens dos sócios gerentes da pessoa jurídica, observadas algumas condições. Voltando ao tema da execução fiscal, que é o que nós estávamos tratando antes do quiz, eu dizia há pouco que no caso da execução fiscal, é necessário que se inscreva o crédito na dívida ativa, seja expedida a certidão de dívida ativa, para aí sim a Fazenda Pública estar apta a ingressar em juízo com a cobrança do crédito tributário. A petição da execução fiscal é uma petição muito simples, porque praticamente tem que a petição se dirigir ao juízo competente, o juízo da execução fiscal, geralmente, em se tratando de tributos federais, é uma das varas cíveis da Justiça Federal. Em alguns casos, em algumas localidades, existem varas específicas, especializadas para processar execuções fiscais federais. E na Justiça Estadual, geralmente, as ações de execução fiscal correm nas varas específicas de execuções fiscais ou em varas de fazenda pública. Portanto, a ação deve ser dirigida para um desses juízos, conforme, obviamente, o tributo que estiver em discussão. A ação de execução fiscal deve necessariamente vir aparelhada, quer dizer, deve ser anexada à petição da execução fiscal a certidão de dívida ativa. Exatamente por isso, na petição da execução fiscal, não há a necessidade de se discorrer sobre as razões da dívida, se o contribuinte deve ou não deve o tributo por essa ou por aquela razão. Basta que se identifique qual é a fazenda pública credora, mencionar que é a ação de execução fiscal e contra quem a ação está sendo requerida. Contra, obviamente, o contribuinte ou o responsável tributário. E a narração dos fatos e a fundamentação jurídica praticamente se confundem, porque elas espelham o que está retratado na certidão de dívida ativa. Agora, o pedido na execução fiscal tem suas peculiaridades. O pedido da execução fiscal deverá ser para que o devedor tributário pague a dívida dentro do prazo legal ou a garanta por meio das formas de garantia do juízo na execução fiscal. Muito bem, se o contribuinte pagar a dívida, se resolve a execução fiscal. Mas
Caso ele não pague, ele poderá oferecer uma garantia para o juízo da execução. O objetivo dele oferecer a garantia espontaneamente é porque ele, contribuinte, deseja discutir a dívida por meio de uma forma de defesa que nós chamamos de embargos à execução e que veremos mais adiante. Para poder entrar com os embargos à execução, o contribuinte precisa garantir o juízo da execução. As formas de garantia do juízo da execução fiscal são 3. A primeira delas é o depósito do montante do crédito tributário, que tem que ser em dinheiro e na quantidade suficiente para cobrir o crédito tributário. A outra forma de garantir o juízo da execução é por meio de seguro-fiança ou seguro-garantia, que são contratos realizados com instituições financeiras que assumem o compromisso de pagar a dívida caso o contribuinte perca a discussão. Claro que para isso o banco fará um contrato com o contribuinte, cobrando juros e outros encargos. E a terceira, e talvez a forma mais usual de se oferecer garantia em juízo de execução fiscal, é a penhora de bens. A penhora de bens poderá recair sobre um conjunto de bens que a própria lei regula. A Lei de Execução Fiscal, no seu artigo 11, estabelece uma ordem de quais bens poderão ser penhorados. Alguns bens são considerados absolutamente penhoráveis, ou seja, são impenhoráveis, não poderá recair penhora sobre esses bens. O Código de Processo Civil estabelece lá uma lista de quais são esses bens. Com relação à penhora ainda, gostaria de destacar o seguinte: na execução fiscal, mais exatamente a partir de meados dos anos 90, passou a ter uma tendência de se impor a penhora, ou de se estabelecer a penhora sobre dinheiro do contribuinte. Por que isso? Porque com as facilidades de comunicação, a criação de comunicação online entre o juízo e órgãos que controlam os depósitos bancários, os bancos, etc., criou-se um sistema, se chama de Bacenjude. Por meio desse sistema é possível se bloquear recursos financeiros do contribuinte a título de penhora. Esse é um tema bastante polêmico na execução fiscal, porque se por um lado isso facilita a cobrança do crédito por parte da Fazenda, por outro, é possível que o dinheiro bloqueado, o dinheiro do contribuinte, torne inviável as suas atividades, especialmente quando se tratam de empresas que precisam do capital de giro para se manterem. E aí vem uma ordem da Justiça que bloqueia os recursos financeiros de forma online, até mesmo sem que o contribuinte pudesse saber que isso iria acontecer. Basta tão somente que ele tenha sido citado, passado o prazo para o pagamento da dívida tributária, que é de 5 dias, logo em seguida já poderia vir essa penhora online de dinheiro. Eu tenho sustentado o entendimento de que não deve ser assim. A penhora online de dinheiro, na minha visão, deverá pressupor algumas condições anteriores. A primeira delas é o fato de o contribuinte ter sido citado e não ter nomeado nenhum bem em garantia. Isto quer dizer o seguinte: o contribuinte foi citado, não depositou o montante do crédito, não apresentou um seguro e também não apresentou nenhum bem à penhora. Quer dizer, ele demonstrou um completo desprezo em relação à citação judicial numa dívida tributária. Nesses casos, parece-me ser razoável que a Fazenda Pública possa requerer para o juiz o bloqueio, a indisponibilidade de recursos financeiros por esse sistema online. Em benefício, em abono dessa tese, eu gostaria de destacar um artigo do Código Tributário Nacional que é muito importante. É o artigo 185-A. Em linhas gerais, esse artigo 185-A, que foi incluído por uma lei complementar no Código Tributário Nacional, a Lei Complementar 118 de 2005, incluiu esse dispositivo no CTN. E esse artigo estabelece que o juiz poderá tornar indisponíveis bens do devedor tributário, inclusive de forma online, exatamente nesses casos, em que o contribuinte foi citado, não ofereceu bens em garantia
ou ele não possui nenhum outro bem, pelo menos conhecido, para garantir o juízo da execução. Nesses casos, diz claramente o Código Tributário Nacional que o juiz poderá tornar indisponíveis os bens do devedor tributário por essa via online. É por esse motivo que eu entendo que, uma vez citado da execução fiscal, não me parece ser uma providência automática já se tornar indisponível o dinheiro depositado em conta corrente ou outros investimentos do contribuinte pelo simples fato de ter sido citado em uma ação de execução fiscal. Muito bem, a ação de execução fiscal, ela tem um processamento que se dá mais ou menos da seguinte forma: depois que o contribuinte é citado, passa o prazo para ele pagar ou oferecer bens em garantia. Caso ele, contribuinte, tenha oferecido um bem em garantia, significa que o juízo da execução está garantido e ele pode apresentar uma defesa, que são os chamados embargos à execução. Caso ele não apresente a defesa, mas tenha garantido o juízo da execução com algum bem, ou tenha havido o depósito ou seguros, nesses casos, a execução fiscal continuará tramitando e irá até o seu fim. E o fim da execução fiscal é a satisfação do crédito do credor, que é a Fazenda Pública. A hipótese mais comum de garantia do juízo é a penhora. Quando a penhora é realizada no processo de execução fiscal e se o contribuinte não se defendeu, os bens penhorados serão levados a leilão. E aí é feita uma espécie de venda pública. Os arrematantes que se interessarem pagarão o preço de avaliação, o valor de avaliação desses bens, depositarão o valor em juízo e aí o dinheiro que foi depositado é transferido para a Fazenda a título de pagamento da dívida tributária. Muito bem, em linhas muito gerais, assim se processa uma ação de execução fiscal quando não existe a defesa do contribuinte no processo de execução. Agora, o processo de execução fiscal, ele se torna mais interessante quando o contribuinte se defende. Então, para isso, nós vamos estudar os meios de defesa do devedor tributário na execução fiscal. O primeiro meio de defesa do devedor tributário na execução fiscal que eu gostaria de destacar é a chamada exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade, também chamada de objeção de pré-executividade. No processo civil de execução, portanto, na execução comum, esta medida nem é mais relevante, porque na execução comum é possível o contribuinte, não o contribuinte, mas qualquer devedor, no processo de execução comum, é possível o devedor se defender sem precisar garantir o juízo. Mas na execução fiscal, a Lei 6830, nos artigos 8º e 9º, ela estabelece que é necessário garantir o juízo para que o contribuinte possa se defender na execução fiscal. E existe um entendimento já consentâneo por parte da jurisprudência e também de boa parte da doutrina, que quando existe uma lei especial disciplinando um determinado instituto jurídico, essa lei prevalece sobre a geral. Então, como o Código de Processo Civil é lei geral sobre o processo, e a execução fiscal possui uma lei específica, que é a Lei 6830, a Lei 6830 prevalece. E é exatamente por isso, essa lei que prevê a garantia do juízo como um requisito para o oferecimento da defesa, que são os embargos à execução, é que nós estudamos no processo de execução fiscal tanto a possibilidade da exceção de pré-executividade quanto os embargos. Então vamos lá. A exceção de pré-executividade é um tipo de defesa que o contribuinte pode apresentar no processo de execução fiscal que dispensa a garantia do juízo. Claro que para o contribuinte é uma grande vantagem poder já se defender no processo de execução fiscal sem ter que oferecer um bem em garantia. Mas para isso acontecer, o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula que orienta como é possível se apresentar exceção de pré-executividade, exatamente essa espécie de defesa na execução fiscal que independe da garantia do juízo. Essa súmula é a súmula de número 393 do Superior Tribunal de Justiça e que estabelece o seguinte:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. Então vejam, para que a exceção de pré-executividade possa ser aceita em um processo de execução fiscal, é necessário que as alegações do contribuinte não demandem uma dilação probatória, como, por exemplo, perícias, ainda análise de outros documentos, diligências. Significa que os documentos que o contribuinte já possui são suficientes para que ele consiga comprovar o que alega e, portanto, o juiz poderia conhecer dessas questões de ofício. De ofício significa que o juiz pode conhecer da matéria sem precisar de provocação da parte. Portanto, as hipóteses mais comuns de cabimento de exceção de pré-executividade em execução fiscal é, por exemplo, a alegação sobre prescrição, decadência ou ainda vícios objetivos na certidão de dívida ativa e até mesmo a ilegitimidade de parte. Muito cuidado com relação à alegação de ilegitimidade de parte na exceção de pré-executividade, especialmente quando envolver terceiros. Bem, estou querendo dizer o seguinte, na certidão de dívida ativa, a CDA, deverá constar o nome do devedor tributário e, eventualmente, de terceiros que são corresponsáveis pela dívida tributária. Isso acontece, em geral, quando se trata de execução fiscal contra a pessoa jurídica. E aí, a pessoa dos terceiros, que são seus sócios gerentes, poderão figurar na certidão de dívida ativa. Muito bem, se já constar da CDA o nome dos terceiros, dos corresponsáveis, não cabe exceção de pré-executividade para afastar o corresponsável da certidão de dívida ativa. Mas, se porventura na CDA constar somente o nome da pessoa jurídica e não estiver constando o nome dos sócios gerentes, e se por algum motivo os sócios gerentes estão sendo executados também, nesse caso, caberia uma alegação de exceção de pré-executividade para excluir os sócios da execução fiscal. Nós vamos fazer um segundo quiz para aprofundar os conhecimentos. Sobre a execução fiscal, a Fazenda Pública deverá ingressar com a medida no prazo de 120 dias, contados da inscrição em dívida ativa. O despacho do juiz, que determinar a citação do devedor tributário, suspende a prescrição. A prescrição intercorrente deverá ser decretada pelo juízo após o decurso do prazo legal, independentemente de diligências da Fazenda. Na execução fiscal, não cabe pedido de penhora online do dinheiro em razão de falta de previsão na Lei 6830 de 80. Vamos ver a resposta correta. Resposta correta, letra C. A prescrição intercorrente deverá ser decretada pelo juízo após o decurso do prazo legal, independentemente de diligências da Fazenda. Bem, esse quiz me permite explorar um ponto que ficou nas entrelinhas da abordagem sobre execução fiscal, que é o tema da prescrição intercorrente na execução fiscal. Veja o seguinte, o artigo 40 da Lei 6830 de 80, que é a Lei de Execução Fiscal, prevê esse instituto da prescrição intercorrente. Isso significa que, mesmo depois de ter sido proposta a ação de execução fiscal, a Fazenda Pública poderá perder o direito de continuar na cobrança do crédito tributário. Sim, é isso mesmo. Prescrição intercorrente significa que a parte, embora tenha exercido o direito, a sua pretensão, tenha reivindicado a sua pretensão em juízo, poderá perder o direito de ter essa sua pretensão resolvida. E é o caso da prescrição intercorrente na execução fiscal, prevista no artigo 40. Depois de muitas discussões no âmbito da doutrina e também da jurisprudência, o STJ chegou a um consenso a respeito desse tema, de como se dá o processamento da prescrição intercorrente na execução fiscal. Observe o seguinte, caso a Fazenda tenha ingressado com a ação de execução fiscal
e não tenha conseguido localizar o devedor para que ele receba a citação e o processo de execução fiscal tenha seu início, ou ainda, mesmo tendo citado o devedor, mas se a Fazenda não consegue localizar bens do devedor para garantir o juízo da execução, nesses casos, o processo ficará suspenso pelo período de 1 ano. Encerrado esse período de 1 ano, serão contados mais 5 anos para que a Fazenda Pública consiga citar o devedor ou garantir o juízo da execução por meio da penhora. Se a Fazenda não consegue uma coisa ou outra, o juiz deverá decretar a prescrição intercorrente do crédito tributário. O efeito disso é que a Fazenda Pública perde o direito de prosseguir na cobrança do crédito e o crédito tributário ele é definitivamente extinto. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, editou alguns temas de recursos repetitivos sobre esse assunto e que valem a pena ser explorados posteriormente, né, por você, telespectador, que está me acompanhando. Vejam o seguinte, o STJ estabeleceu um lead case sobre esse assunto, quer dizer, que é aquele que abre a discussão, e no campo da prescrição intercorrente, nós temos aqui os seguintes entendimentos. É um recurso especial que é de número 1340553 e as teses que foram fixadas a respeito desse tema da prescrição intercorrente são as teses 566, 567, 568 e 570. Em linhas gerais, essas teses indicam, orientam isso que eu acabei de falar a respeito da prescrição intercorrente. Então, o quiz foi muito importante para que a gente pudesse, então, salientar esse ponto a respeito da prescrição intercorrente. Voltando, portanto, à sequência do que nós estávamos vendo a respeito dos meios de defesa do contribuinte na execução fiscal, portanto, falei a respeito da exceção de pré-executividade, a sua hipótese de cabimento, os casos mais frequentes e ainda gostaria de tratar aqui de um outro tema ainda sobre a exceção de pré-executividade, que é a questão em torno da sucumbência. Quer dizer, havia uma discussão no passado, uma dúvida, se caberia sucumbência em exceção de pré-executividade ou se não caberia, porque não seria exatamente um meio de defesa, nem uma ação incidental, como são os embargos à execução. Hoje, o entendimento jurisprudencial é que cabe, sim, a condenação da Fazenda Pública nos ônus da sucumbência, caso a exceção de pré-executividade seja acolhida. Isso é porque a Fazenda Pública deu causa a uma ação judicial e também à defesa do contribuinte, ainda que por um meio que é menos complexo, como é a exceção de pré-executividade, mas o contribuinte teve que comparecer em juízo, eventualmente pagar taxas para apresentar a sua defesa em juízo, constituir advogado, e por esse motivo os ônus da sucumbência cabem sim na exceção de pré-executividade. Ainda sobre a exceção de pré-executividade, gostaria também de destacar uma tese de recurso repetitivo do STJ e que tem a ver com aquele tema que eu mencionei há pouco sobre a questão da exclusão do corresponsável da certidão de dívida ativa. Veja só, aqui temos a tese do tema 108, que diz o seguinte: não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA. Portanto, confirmando, né, aquela informação que eu expliquei há pouco sobre essa questão de corresponsáveis na execução fiscal e a exceção de pré-executividade. Bem, agora sim, vamos examinar o principal meio de defesa do contribuinte em uma execução fiscal, que são os embargos à execução. Embargos à execução. É esse o nome da peça de defesa, prevista também na Lei 6830 de 80, e os embargos à execução, nesse caso, não existem limites do ponto de vista qualitativo
para o cabimento dessa medida. O que a legislação processual exige é que o juízo seja garantido por uma daquelas formas que nós já vimos. Esse é o requisito. Com relação às alegações e o cabimento dos embargos à execução, a lei é bastante flexível e bastante ampla e, portanto, o contribuinte poderá apresentar os embargos à execução para se defender de qualquer ponto da execução fiscal. A única coisa que a legislação prevê, mas não é exatamente uma exclusão, né, da possibilidade da defesa, são alegações como, por exemplo, exceções e também compensação em embargos à execução. Com relação às exceções, o que a lei prevê desde 1980 é que não será criado um incidente para eventual exceção de competência ou outras formas de exceções. Essas exceções serão arguidas por meio de preliminares nos embargos à execução. Aliás, nesse ponto, o Código de Processo Civil atual também eliminou esses incidentes e esse tipo de alegação é feita também por meio de preliminar. Então, nesse caso, tanto os embargos quanto também as defesas no processo de execução, num processo comum, de rito comum, processo civil comum, estão iguais, né? Com relação à compensação, a mesma coisa. Existem algumas restrições e também interpretações da jurisprudência sobre o cabimento de compensação numa execução fiscal. O que é que isso significa? Como o contribuinte está sendo cobrado do tributo, significa que ele tem uma dívida com a fazenda. Porém, ele pode ter um crédito com a fazenda e aí ele pode tentar resolver a execução fiscal por meio de uma compensação. Quer dizer, os embargos à execução não se prestam exatamente para essa finalidade, que é a compensação. Os embargos têm muito mais um caráter de defesa do contribuinte sobre o mérito da cobrança ou questões formais. Por isso que se fala que os embargos à execução, ele tem uma natureza de ação anulatória incidental à execução fiscal, porque é muito mais um meio de ataque e de defesa simultaneamente. Muito bem. Ainda sobre os embargos à execução, alguns pontos poderão ser destacados e que são bastante importantes. O primeiro deles é com relação ao prazo para os embargos à execução, né? Qual o prazo que o contribuinte tem para opor os embargos à execução. De acordo com a Lei 6.830, o contribuinte tem um prazo de 30 dias para apresentar os embargos à execução. A forma de contagem desse prazo é como qualquer outro prazo do processo civil. Exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia do fim e não iniciam e nem vencem prazos em dias que não há expediente no fórum. A questão é a seguinte: qual é o termo inicial para esse prazo de 30 dias? A partir de quando começa a se contar o prazo de 30 dias para os embargos à execução? Esse prazo começa a sua contagem a partir da garantia do juízo da execução. Muito bem. Então, se o contribuinte ofereceu um bem à penhora e a penhora foi lavrada, e para ela ser lavrada é necessário que se realize um documento que se chama auto de penhora. Então, esse auto de penhora, uma vez lavrado e datado, o bem que foi oferecido à penhora está, portanto, reservado para o pagamento da dívida tributária. A partir da data desse auto de penhora, começa a contar o prazo para o contribuinte ingressar com os embargos à execução. Geralmente, a penhora, ela é feita, o auto de penhora, ele é feito e o contribuinte já é intimado dessa data e da realização do auto de penhora. E essa intimação se dá de forma pessoal. Portanto, não haverá uma publicação na imprensa oficial para dar início à contagem desse prazo. Se a intimação da penhora foi pessoal, começa a contar o prazo para oposição dos embargos a partir dessa intimação. A mesma lógica se aplica para as outras formas de garantia do juízo, seja o depósito, sejam os seguros, garantias, na medida em que eles são apresentados em juízo a partir da apresentação desses documentos ou do comprovante de depósito em juízo, começa a contar o prazo para o contribuinte se defender por meio dos embargos à execução.
O juízo competente para os embargos à execução é o mesmo da execução fiscal, obviamente, porque se os embargos à execução serão apensados ao processo de execução fiscal, é evidente que os embargos deverão ser dirigidos para o próprio juízo da execução fiscal. Então, com relação à competência para embargar uma execução, não costuma ter muito problema, muita dúvida a respeito desse tema. O que às vezes pode gerar algum tipo de controvérsia é quando o contribuinte, antes de ingressar com os embargos à execução, ou até mesmo antes de ter sido executado, ele ingressou com ações na justiça para discutir o mesmo tributo. Ou ainda, depois da execução ter sido proposta, ele ingressou com ações também para discutir o mesmo tributo. O entendimento que se tem é que, nesses casos, as ações deverão ser reunidas para evitar decisões conflitantes. Então, por isso, se é o mesmo tributo que está sendo discutido em ações diferentes, o juízo da execução prevalece e, portanto, as ações deverão ser reunidas para julgamento conjunto, evitando-se, portanto, decisões conflitantes. Nós vamos fazer mais um quiz para aprofundar, melhor ainda, esse tema. Sobre os meios de defesa do devedor na execução fiscal, é correto afirmar: cabe exceção de pré-executividade quando a matéria de defesa puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória. Os embargos à execução fiscal não serão admitidos se interpostos antes do prazo de 30 dias contados da garantia do juízo. Interpostos os embargos, não serão admitidas todas as provas obtidas licitamente, inclusive perícias e diligências, se for o caso. Não é cabível condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução, caso o embargante perca a causa. Vamos ver a resposta? Letra A, muito bem, letra A. Cabe exceção de pré-executividade quando a matéria de defesa puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória, exatamente como nós vimos no caso da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Muito bem. Voltando, portanto, ao tema dos meios de defesa do contribuinte na execução fiscal, então nós estamos analisando o tema dos embargos à execução e eu parei exatamente no ponto relativo ao juízo competente. Uma outra coisa que precisa ser observada em relação aos embargos: valor da causa. É possível, sim, se estabelecer um valor da causa nos embargos. E esse valor da causa, obviamente, deverá refletir o valor da cobrança tributária, que é o valor da execução fiscal. A toda causa deve ser atribuído um valor conforme dispõe o nosso Código de Processo Civil como norma geral. Daí a conveniência de se incluir um valor da causa nos embargos à execução. Ainda em relação aos embargos, o que é possível se apresentar como prova nos embargos à execução? Vejam, todos os meios de prova cabem nos embargos à execução. Isso significa que, no limite, até mesmo um depoimento pessoal seria possível. Não é comum, claro, em discussões tributárias, porque as discussões tributárias normalmente têm como meio de prova a apresentação de documentos e realização de perícias, geralmente perícia contábil ou ainda perícia técnica a respeito da classificação de um determinado material para efeito de incidência de tributos. Normalmente são os dois tipos de prova que costumam ocorrer no processo tributário. E elas cabem perfeitamente nos embargos à execução. E ainda a respeito dos embargos à execução, gostaria de chamar a atenção para um detalhe a respeito dessa matéria, ou especialmente sobre o processamento dos embargos à execução, talvez seja melhor abordar assim, que tem a ver com o seguinte: o processo de execução fiscal, uma vez ajuizado, o contribuinte tem o direito de se defender por meio de exceção de pré-executividade ou de embargos à execução e, uma vez oferecidos os embargos à execução e passada essa fase de dilação probatória, o processo está apto para ser sentenciado.
Isso significa que o juiz irá tomar uma decisão sobre quem tem razão, se o contribuinte ou a fazenda. Muito bem, a grande questão é a seguinte: uma vez o juiz tendo sentenciado o processo de execução fiscal, e se o contribuinte perde a discussão, como fica o processo de execução? Isso porque, quando se tem uma sentença judicial de primeiro grau, que é desfavorável ao interesse da parte, de acordo com a nossa Constituição e a legislação processual, a parte tem o direito de recorrer para um segundo grau de jurisdição. E é o caso dos embargos à execução, quando o contribuinte sai vencido. Ele tem o direito de recorrer. E na medida em que ele recorre, em tese, seriam devolvidos para o tribunal tanto a matéria de fato, quanto a matéria de direito. E aí, em geral, a regra geral dos recursos judiciais nessa fase, que é o recurso de apelação, é o recurso ser recebido no chamado duplo efeito. Isso quer dizer que a matéria de fato e de direito ela é devolvida para o tribunal analisar e também os efeitos da decisão que foi proferida e que é objeto do recurso de apelação ficarão suspensos, daí o chamado efeito suspensivo. Mas nos embargos à execução é diferente. Caso o contribuinte tenha saído vencido na discussão dos embargos à execução, ainda que ele apresente um recurso contra essa sentença, a execução fiscal será definitiva. O que isso quer dizer? Significa que a execução fiscal continuará tramitando até a satisfação do crédito por parte do credor. Então, apesar do recurso de apelação ter sido interposto e remetido para o tribunal analisar, a execução fiscal continuará seu curso, inclusive podendo os bens que foram penhorados no processo de execução ir a leilão. Portanto, a execução fiscal ela é definitiva depois que o processo de embargos à execução é sentenciado e o contribuinte apresenta recurso. Portanto, em linhas muito gerais, obviamente, nós temos aí o processamento e o cabimento e algumas peculiaridades dessa peça de defesa no processo de execução fiscal que nós chamamos de embargos à execução. Bem, antes de encerrarmos, eu gostaria de retomar alguns pontos que foram abordados ao longo da exposição, especialmente com relação aos precedentes jurisprudenciais que ajudam na compreensão do tema e na solução dos assuntos que nós vimos nessa aula número 4. Primeiramente, gostaria de destacar o seguinte precedente: recurso especial, portanto, competência do STJ, decisão do STJ, recurso especial 729.149 de 2005. Esse caso é o que trata da aceitação de ação anulatória nos casos de embargos extemporâneos. Bom, o que isso significa? Significa que o contribuinte perdeu o prazo para ingressar com os embargos à execução e é possível se utilizar a ação anulatória como um substituto dos embargos nesses casos. O detalhe é que a ação anulatória não tem o poder de suspender a exigibilidade do crédito tributário como teriam os embargos à execução fiscal, salvo se tiver garantia do juízo. Se tiver garantia do juízo, é plausível se postular a suspensão da execução enquanto se resolve a ação anulatória. Um outro precedente é esse recurso especial, também STJ, decisão do STJ 919657 de 2018. Inclusive tem um tema de recurso repetitivo que é o 260, e esse é o que trata do chamado cabimento de ação anulatória como garantia da ampla defesa nos casos de penhora insuficiente. Isso quer dizer que o contribuinte não tem patrimônio bastante para garantir o crédito tributário e aí, nesse caso, ele oferece o que ele tem, que é tudo que ele tem para poder garantir a dívida tributária. Ele pode depois complementar a penhora apresentando
mais bens até chegar no montante do crédito tributário cobrado. Mas o fato de não possuir patrimônio suficiente não quer dizer que ele não terá a oportunidade de demonstrar para a Justiça as suas alegações, as suas razões. Então, nós temos esse precedente do STJ sobre esse tema e também esse tema de recursos repetitivos que eu acabei de mencionar, que é o 260. Ainda sobre esse tema da jurisprudência do STJ em execuções fiscais, gostaria de dar destaque a esse agravo de instrumento decidido em um recurso especial, também no âmbito da competência do STJ, que é o agravo de instrumento em recurso especial de número 899-969 de 2016. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível, sim, a penhora de recursos financeiros do contribuinte de forma online. Embora, na minha visão, essa decisão talvez devesse passar por uma revisão jurisprudencial para que se pudesse observar exatamente o ponto relativo ao artigo 185-A, que é aquele que diz que para o cabimento de penhoras online no processo tributário, portanto é uma norma do Código Tributário Nacional, é necessário que o devedor tributário tenha sido citado, não apresentou qualquer defesa e nem apresentou qualquer garantia para o juízo da execução. Aí sim, nesse caso, se passa para a medida mais drástica, que seria a penhora de dinheiro. Mas não é essa a visão atual da jurisprudência. Na visão da jurisprudência, cabe a penhora online, logo após a citação, não tendo havido a garantia do juízo dentro do prazo legal. Então, nós temos esses precedentes, todos do Superior Tribunal de Justiça, afinal de contas, é competência do Superior Tribunal de Justiça resolver as questões relacionadas ao direito federal, e é o caso a interpretação do CTN, do Código de Processo Civil e da Lei de Execução Fiscal. Aqui eu tenho também um outro precedente do STJ, já que estamos fazendo essa revisão da jurisprudência, que é o tema de repetitivos 421, que trata da questão relacionada ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de exceção de pré-executividade. Então, nós temos aqui tema 421, que diz: é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade. Portanto, para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há dúvida de que cabe a condenação de honorários na exceção de pré-executividade. Na aula de hoje, na aula número 4, nós demos continuidade ao tema do processo judicial tributário, analisando as ações de iniciativa da Fazenda Pública, que são duas: medida cautelar fiscal e execução fiscal. E aproveitamos para estudar também os meios de defesa do contribuinte nas ações de iniciativa da Fazenda Pública, em especial a execução fiscal. Vimos, portanto, que há duas formas de defesa. A primeira, a exceção de pré-executividade, que dispensa a garantia do juízo da execução, e os embargos à execução, que nesse caso há a exigência legal de que se ofereça uma garantia para o juízo. É isso aí. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.